Olá, eu sou Fabrício Reis, sócio fundador do Reis e Lima Advocacia. O nosso escritório atua de forma especializada nas áreas de direito do trabalho, direito previdenciário e direito civil. Já aproveite e se inscreve no canal, pois assim você será notificado sempre que tiver um novo conteúdo, ok? Vamos lá, nosso tema de hoje é auxílio doença, que teve seu nome alterado e agora é chamado de auxílio por incapacidade temporária. Conheça as principais alterações trazidas pela Emenda 103 de 2019 e a sua Portaria 450, a reforma da Previdência. No vídeo de hoje eu irei abordar o benefício de auxílio-doença e suas recentes alterações. Saiba que esse benefício foi alvo até mesmo de uma mudança em seu nome, passando agora a ser chamado de auxílio por incapacidade temporária. Casos de auxílio-doença são bastante comuns no dia a dia do nosso escritório, pois as pessoas têm as mais variadas formas de problemas, que são a incapacidade por trabalho, exigindo seu afastamento da sua atividade, seja para o segurado se submeter a um tratamento ou simplesmente em razão das consequências impeditivas da doença que ele está no momento. Mas o que é o auxílio-doença? Ele é destinado a todas as classes de segurados do regime geral da Previdência Social. Para ter direito, devem cumprir a carência, que de uma forma simples é um tempo mínimo de contribuição, mas nós vamos falar mais à frente um pouco mais sobre isso. O segurado deve estar incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual, de maneira temporária, que a lei exige que seja por um período superior a 15 dias seguidos, em razão da ocorrência de um problema de saúde relacionado ou não ao trabalho. E como que ficou o auxílio-doença após a reforma da Previdência, ocorrida com base na emenda 103 de 2019, a tão famosa reforma da Previdência? Embora a reforma da Previdência tenha alterado significativamente os requisitos para a concessão de vários benefícios, curiosamente ela não trouxe grandes alterações em relação ao auxílio-doença. Aliás, a grande alteração aqui foi justamente a alteração do nome. As palavras doença e invalidez foram excluídas da redação lá do artigo 201, inciso 1 da Constituição, sendo substituídas pela incapacidade temporária, o auxílio-doença, e a incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez. Mas o que tem a ver com uma questão de uma portaria que eu falei lá em cima, agora há pouco, a Portaria 450 do INSS? Como ocorre com a maioria das alterações significativas no campo legislativo, previdenciário principalmente, houve a edição dessa portaria pelo INSS para regulamentar algumas situações e conferir o correto direcionamento a seus segurados e aos servidores principalmente. A seguir, eu vou comentar duas grandes mudanças relevantes que a Portaria 450 de 2020 trouxe ao dispor sobre o benefício que nós estamos discutindo, o antigo auxílio-doença. A principal que a lei trouxe, e foi corroborada pela portaria, é a mudança da nomenclatura. A mudança de nome do benefício, o que isso tem de importante? Olha, traz de importante que o benefício poderá ser concedido nas modalidades de auxílio por incapacidade temporária, previdenciário, e o auxílio por incapacidade temporária acidentário. O primeiro, o previdenciário, tem como origem uma incapacidade que decorre de uma doença que não tem nenhuma relação com o trabalho do segurado, ou uma situação clínica que não decorre de um acidente ou de um acidente equiparado e que interfere na capacidade laborativa do segurado de forma temporária. Um exemplo, um trabalhador rural que sofre de uma doença no seu trato urinário, que o impede para o trabalho, mas é uma incapacidade de natureza não diretamente ligada ao trabalho, ou seja, não é considerado um acidente de trabalho. Já o auxílio por incapacidade temporária acidentário, ele é devido em situações de incapacidade que decorrem
de um acidente de trabalho ou de um acidente equiparado, como a doença de trabalho, por exemplo, que nós podemos citar o caso de um motorista de um caminhão, que uma entrega acaba sofrendo um acidente que causa uma fratura da sua perna. Aqui sim é recomendado pelos médicos, por exemplo, seu afastamento, suponhamos, de 6 meses. Nesse caso, após o término da concessão do benefício, ainda há garantia da manutenção do contrato de trabalho pelo período de 12 meses, a famosa estabilidade. Ok? Vamos lá, vamos passar para um próximo ponto. Como que é feito o cálculo do valor do auxílio doença? Antes da entrada em vigor da emenda constitucional 103, a reforma da Previdência, havia uma regra geral, onde a fórmula de cálculo do salário do benefício era via de regra. Por que via de regra? Porque em alguns casos existiam algumas outras formas de cálculo. Vamos lá, via de regra. Se pega a média aritmética simples dos 80 maiores salários de contribuição desde 94 ou desde o início de contribuição, se foi após 94, e descartam os 20 menores salários de contribuição da pessoa, o que aumenta a média e era favorável ao segurado. Por que aumenta? Porque vai pegar apenas as maiores, então proporcionalmente o valor ficaria maior. A emenda constitucional 103 de 2019, ela trouxe uma nova fórmula de cálculo do salário de benefício, sendo que agora vai ser a média aritmética simples de todas as contribuições do segurado a partir de 94 ou desde seu início, se foi após. Ou seja, não se descarta mais nada. A regra geral agora vai ser 100%, vai pegar todos os valores de contribuição. Isso tem um impacto negativo no valor final do salário de benefício e, por consequência, da renda mensal inicial, que vai ser o real valor do benefício. Com relação ao auxílio por incapacidade temporária, existe a discussão se seria aplicada a nova fórmula de cálculo do salário de benefício ou se seguiríamos aplicando a fórmula antiga dos maiores salários de contribuição. Isso porque o texto da emenda ela não trata em nenhum momento sobre o auxílio doença, ela trata de forma geral de todos os benefícios, ok? Aqui o auxílio por incapacidade temporária, ele estaria fora, né, da mudança. Enfim, nessa linha de raciocínio, o que eu posso dizer? Temos duas correntes doutrinárias que vêm digladiando, vêm brigando ali por aplicação dessa ou daquela, sendo que o cálculo deve ser de forma mais benéfica, segundo os advogados dos segurados, e de outra, pela aplicação da nova regra, está sendo mais defendida pelos procuradores federais, que são os advogados do INSS. Enfim, é importante lembrar aqui o seguinte, que essa questão vai ser decidida de acordo com as ações judiciais que forem sendo propostas. Os tribunais é que vão definir qual vai ser a real fórmula de cálculo. É importante lembrar que o texto da emenda constitucional autoriza a alteração na fórmula dos cálculos através de lei, de forma que a alteração trazida por norma de hierarquia inferior à lei seria inconstitucional. O que seria isso? Portaria do INSS, instruções normativas, mas em contrapartida, uma lei comum elaborada pelos deputados, senadores, ela já conseguiria alterar a fórmula de cálculo. Porque o que acontece? O que eu expliquei aqui, de pegar as 80 maiores, tirar as menores 20%, isso é previsão constitucional, é uma garantia do segurado e agora foi alterado. Após alcançarmos o salário de benefício, temos que saber qual a renda inicial do auxílio por incapacidade temporária, qual o valor real que o segurado vai receber. A reforma da Previdência não alterou o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, mantendo com o valor de 91% do salário de benefício, não podendo, no caso, ser inferior ao salário mínimo e limitando
a média dos últimos 12 últimos salários de contribuição do segurado, inclusive em caso de remuneração variável, ou seja, que o trabalhador que recebe por comissão, ele tem uma variação do seu salário mensal, que aqui vai ser feita uma média dos seus últimos 12 salários para se chegar nesse valor. E qual que é a carência do auxílio-doença após a reforma da Previdência? A carência do auxílio por incapacidade temporária não foi alterada com a Emenda Constitucional 103 de 2019, permanecendo a regra de 12 contribuições mensais de carência para concessão do auxílio-doença. No caso do segurado especial, o rural, ou seja, o trabalhador rural, são exigidos 12 meses de atividade como rurícola, ou como pesqueiro, ou em regime de economia familiar de subsistência, que é aquele que eles produzem para sobreviver. Algumas situações, no entanto, existem exceções que dispensam qualquer tipo de carência, podendo o benefício ser concedido de plano, até mesmo no primeiro dia de trabalho. Isso ocorre em casos de incapacidade decorrente do acidente de trabalho ou de uma doença profissional do trabalhador, ou ainda de uma das moléstias graves listadas lá em ato regulamentar, que atualmente são trazidas no artigo 151 da Lei 8.213. Citamos como exemplo aqui a esclerose múltipla, a tuberculose e a neoplasia maligna, que é o câncer. Para concluir, eu gostaria de exaltar a importância do auxílio por incapacidade temporária. O novo nome, do conhecido auxílio-doença, que é um benefício extremamente relevante, importante, pois trata de situações de incapacidade temporária do segurado, que ocorre com muita frequência pelos mais diversos motivos. Fique atento principalmente na questão do valor do benefício, que promete ser o centro de extensas discussões, pois vai se usar a regra antiga ou a regra atual. Se gostou do conteúdo, compartilhe e principalmente se inscreva no canal e semanalmente será notificado quando tiver um novo conteúdo. Ok? Se você tiver sugestão de algum tema, deixe aqui no comentário. Se tiver alguma outra dúvida ou alguma dúvida que você já tem e não foi sanado no conteúdo, deixe aqui nos comentários ou até mesmo clique no link ali, já é direcionado para o nosso escritório e a gente pode conversar até mais rápido. Tá joia? Até mais!